Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante de uma parábola muito interessante, contada por nosso Senhor. Uma parábola que fala literalmente dos cristãos, que fala totalmente da igreja. Uma parábola que nos fala do reino de Deus, da vinda desse reino. Vejam que aqui Mateus, ele escreve o seu evangelho dizendo: Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, não aos discípulos, que ele já tinha desvelado com sabedoria os seus ensinamentos, a sua doutrina. E ele começa: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Quem é esse rei? É o Pai. Quem é esse filho? É nosso Senhor Jesus Cristo. Do seu casamento, da sua aliança com a humanidade, com a igreja. O rei aqui é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, que prepara uma festa de casamento para o seu filho. E a história do povo de Deus é simplesmente essa preparação. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes não entendem isso. Infelizmente, os nossos irmãos judeus não compreenderam isso. Infelizmente, graças a Deus, nós católicos compreendemos e tiramos as escamas dos olhos para enxergar com fé aquilo que o Senhor nos diz. E aqui nós vemos claramente e celebramos assim: todo o Antigo Testamento é uma preparação para nosso Senhor. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para Jesus. E ali é interessante, porque se vocês observam bem, a igreja tem isso muito nítido na sua mente, que todo o Antigo Testamento deve ser anunciado tendo Jesus como chave de interpretação do Antigo Testamento. Interpreta de uma forma errada quem não interpreta a luz de Jesus. Interpreta de uma forma totalmente desonesta quem quer interpretar o Antigo Testamento sem levar em consideração Jesus. Querem um exemplo? Os cristãos não guardam mais o sábado, como está prescrito no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou no domingo. Guardar o sábado não tem mais sentido. O Antigo Testamento diz claramente que não se pode fazer imagens, embora em outros momentos do próprio Antigo Testamento o Senhor pede para fazer imagens. E no Novo Testamento Deus mostra a sua face, e São Paulo nos diz claramente: Ele é a imagem do Deus invisível, e porque Ele é imagem, a igreja faz imagens. Não segue mais a proibição do Antigo Testamento. E tantos outros exemplos nós poderíamos dar. Mas todo o Antigo Testamento é preparação para o Novo Testamento. E isso é muito bem explicitado na nossa liturgia, quando antes de lermos uma leitura do Novo Testamento, sempre a primeira leitura é do Antigo Testamento. Observem os domingos. Só no tempo da Páscoa
no tempo do nascimento da igreja, que a primeira leitura é do Novo Testamento. Ao longo de todo o ano, a primeira leitura de todas as missas dominicais e das solenidades é uma leitura do Antigo Testamento, que é respondida com um salmo e é completada com a segunda leitura e totalmente clareada pelo Evangelho. É uma preparação. Vejam que isso é muito claro para nós, quando no tempo do Advento nós lemos as profecias de Isaías, que falam claramente a respeito do Senhor. Isso é muito claro para nós no tempo da Quaresma, quando lendo as mesmas profecias do profeta Isaías, nós anunciamos a paixão do Senhor a partir das leituras do servo sofredor, as leituras da Semana Santa. Vejam. Então, a igreja tem com muita clareza que esse tempo aqui de preparação para a festa do casamento é justamente o casamento do Senhor com a humanidade na nova aliança. E quando se dá esse casamento? Simplesmente nas bodas de Caná. Observem que lá nas bodas de Caná é onde Nosso Senhor faz pela primeira vez um sinal mostrando que é Deus. E naquela narrativa do casamento das bodas de Caná, não se fala da noiva, não se fala do noivo, só se fala que Jesus participou de um casamento. Por quê? Porque preparado pelo Pai. Quem é o noivo é Ele. Quem é a noiva é a igreja, somos nós, é a humanidade redimida, batizada. E isso fica muito claro nas bodas de Caná, quando o mestre Sala, depois de preparar, depois de tomar, de degustar, de saborear aquele vinho, o mestre Sala chama a atenção e diz: tu preparastes o vinho melhor até agora, porque geralmente se oferece o vinho menos bom quando todos já estão embriagados. E aquele vinho simboliza o quê? A vida eterna, que é mais saborosa. Aquele vinho mais gostoso que nos vem depois desse vinho que nós experimentamos aqui. E por que isso, Padre? Porque a vida eterna é a vida em plenitude, porque a vida eterna é a vida completa, é a vida mais saborosa que nós devemos experimentar. Então tudo isso são resquícios, são celebrações, são vivências para nos mostrar essa realidade aqui. Só que esse rei mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Os profetas, os reis, os juízes do Antigo Testamento, os patriarcas, todos eles enviados e mensageiros de Deus. Porque se vocês pegam os condutores do povo de Deus do Antigo Testamento, todos eles estão anunciando o reino que virá em Jesus Cristo. Os patriarcas, os profetas, os juízes, os reis, todos enviados por Deus para preparar a humanidade para o casamento do Verbo. E o rei mandou outros empregados dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos. Olha aqui claramente o culto do Antigo Testamento, onde os animais eram sacrificados no altar, em preparação para o grande sacrifício que nós cristãos celebramos hoje, o Cordeiro que se imola para a nossa salvação. E tudo está pronto, vinde para a festa. Só que é impressionante, mas os homens daquele tempo, como os homens de hoje, não querem usufruir dessa festa e inventam todo tipo de desculpas. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios,
Outros agarraram os empregados, bateram nele e os mataram. O povo disperso que não queria saber de Deus. O rei ficou indignado e mandou outros empregados. A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Por que não foram dignos? Porque não abriram o coração, porque não se deixaram envolver pelo amor de Deus. Não foram considerados dignos porque fizeram pouco caso. Como ainda hoje, quantas e quantas pessoas fazem pouco caso da Eucaristia, quantas e quantas pessoas fazem pouco caso da Santa Missa. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos, convidai para a festa todos os que encontrardes. Todos os que encontrardes. Vão, saiam procurando o que vocês encontrarem para essa festa de casamento. E aqui é muito claro a mensagem da igreja, que é universal. É muito clara a mensagem da igreja aqui, que é uma mensagem aberta para todos os povos. Porém, os empregados saem pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. O texto nos diz. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Olha, com clareza a igreja. Olhem com clareza a Assembleia dos Justos, dos Santos reunida. E quando o rei entrou para ver os convidados, observou que ali tinha um homem que não estava vestindo a veste, trajando a veste santa, trajando a veste própria para a festa. E aquele rei ali questiona: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Que traje de festa é esse? É a graça de Deus. São aqueles que vivem sem estar em estado de graça. São aqueles que pensam que podem fazer, pintar, bordar e depois se aproximarem do banquete da Eucaristia e quererem usufruir de tudo que Deus deixou. A veste santa aqui é o nosso batismo que nos dá essa graça. A veste santa aqui é essa graça que nós todos temos de sermos igreja para participarmos da reunião da Assembleia dos Justos. Antigamente, eu não sei se vocês sabem, mas no antigo rito, na outra missa, que hoje é a missa extraordinária, os catecúmenos, aqueles que estavam se preparando para o batismo, eles participavam da missa até o ofertório. E depois do ofertório se tiravam os pagãos. Eles não podiam participar da oração eucarística. Hoje nós vemos, mundo afora, todo mundo que quer tomar parte da Eucaristia sem estar vestido com a veste apropriada, sem estar em estado de graça. Tantos outros que querem pintar e bordar na Assembleia, até sem ser batizados, porque o não batizado não pertence à igreja, não deve tomar parte ainda da divina liturgia. E muitos nem querem se preparar, querem receber as coisas de qualquer modo, de qualquer jeito. Só que o rei questiona aquele homem: amigo, como entraste aqui sem o traje da festa? Tu não estás preparado. O homem nada respondeu, não tinha o que responder. Foi um penetra,
Não sei se aqui chama de penetra quem vai a uma festa que não é convidado. Chama assim, né? Era um penetra, foi participar da festa sem ser convidado, não deveria estar ali, e o Senhor diz, no banquete celestial, não. Nesse casamento das núpcias do Cordeiro, não. Nas núpcias do Cordeiro só deve participar quem está vestido com as vestes apropriadas. Pode ser que esteja até com as vestes apropriadas, porém sujas. Mas as lágrimas, o sofrimento, a penitência, a fé obediente em Deus pode nos fazer alvejar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e sermos salvos. E o rei diz: amarrai os pés, as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. Isso aqui é muito sério. Deus chama, Deus escolhe, mas nós, enquanto cristãos, devemos assumir na nossa própria vida que somos um vaso de eleição, que somos escolhidos, resgatados, queridos e amados por Deus, que não somos qualquer coisa, mas que viemos de Deus, que devemos viver na graça de Deus e lutar para voltarmos a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é com grande alegria que eu celebro hoje a Divina Liturgia, porque tenho muito amor, muita paixão por São Bernardo de Claraval, pela sua vida, pela forma como ele encarava a vocação. Eu não sei se vocês lembram, mas eu sempre costumo dizer assim: se eu pudesse, para participar da alegria de ser padre, todo homem eu levaria para o seminário. Justamente isso eu descobri e vi na minha caminhada no seminário com São Bernardo de Claraval, que era tão feliz na sua entrega a Deus, que era tão feliz gozando do amor de Deus, que convenceu os seus irmãos, os quatro, se eu não me engano, a entrar no convento, no mosteiro. E depois, rezando com o joelho no chão e convencendo, conseguiu colocar mais de 20 amigos dentro do mosteiro para se consagrarem também. Por que isso? Porque quem de verdade encontrou nosso Senhor quer que o outro desfrute dessa alegria. Quem de verdade serve a Deus com alegria quer que todos sirvam o Senhor também com alegria. E é muito triste um religioso, um padre, um bispo, um católico frustrado, que não descobriu o verdadeiro amor em servir a Deus, e vê o serviço a Deus como algo pesado, e não é não. O serviço a Deus, minha gente, tem que nos dar prazer. O serviço a Deus tem que nos dar alegria. O serviço a Deus tem que preencher o nosso coração, para que possamos de verdade nos completar, e estando e permanecendo no Senhor, o bom Deus. Eu convoco todos nós cristãos a olharmos as nossas vidas e decidirmos caminhar em Deus, caminhar por Deus, e encontrando alegria em servir ao Senhor, encontrando alegria em servir a Deus. Nunca faça nada por Deus com má vontade. Isso não agrada a Deus. Uma vida de bondade para com Deus atrai bênçãos. Uma vida de mesquinharia, de não generosidade para com Deus, nos fecha o reino, nos envaidece, nos torna tão grandes
em pecados, que a porta que Deus preparou numa justa medida se torna pequena para nós e estreita, porque estamos largos de nós mesmos e não conseguimos passar por aquela porta que Deus não fez estreita, mas que nós crescemos demais e ela se estreitou. Que Deus nosso Senhor assim nos abençoe, que Deus nosso Senhor assim nos ajude, que o grande São Bernardo de Claraval nos ajude a amar a divina liturgia, as sagradas escrituras, e enxergar a celebração eucarística como o céu que se faz presente aqui.